Prezados alunos, a gente retoma agora, então, a segunda parte dessa aula, né, que é respondendo às calúnias e aos sofismas dos protestantes contra Nossa Senhora, né, e a gente retoma um pouco, né, lembrando o que já foi dito, né, a questão do culto aos santos, né. Isso é bastante importante porque nós vamos tratar, os protestantes vão atacar esse ponto e depois vão atacar pontos importantes que a gente vai comentar um pouquinho agora, né, em continuidade ao que a gente já comentou. Sempre lembrando que é bastante importante se aprofundar nisso, entender qual é essa mecânica protestante acerca disso, né, sempre, evidentemente, se baseando na livre exegese, né, sempre pescando aquilo que interessa a eles apenas, né, e evidentemente excluindo todo o resto, né, como nós comentamos na primeira parte, né, essa distorção da Sagrada Escritura que vai levar a essas loucuras, essas calúnias dos protestantes, né. Os protestantes, então, eles se focam numa passagem, né, que está na primeira carta de Timóteo, São Timóteo, capítulo 2, versículo 5, né, onde diz que há um só mediador entre Deus e os homens, né, que seria nosso Senhor Jesus Cristo, né. Vão também colocar a questão que São Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 18, né? Essa aula nós vamos citar bastante a Sagrada Escritura para ver como é que os protestantes de fato não têm um mínimo apreço a ela, né? Essa passagem eu queria citar para vocês literalmente porque é o seguinte, os protestantes vão dizer que São Paulo repreende o culto aos anjos, né? Ou seja, que a veneração que a gente deveria dar aos anjos de fato é imprópria, né? Então, eles vão pegar aqui, olha, evidentemente vão falsear a Sagrada Escritura, né? Eu vou ler rapidamente na íntegra, né? Ninguém vos desencaminhe afetando parecer humilde e dar culto aos anjos que nunca viu no estado de viador, inchado vãmente no sentido de sua carne, e sem estar unido com a cabeça, da qual todo o corpo, fornido e organizado pelas suas ligaduras e juntas, cresce em aumento de Deus, tá? Aqui São Paulo, querendo lembrar bastante aqui, um ponto importante da Sagrada Escritura, ele vai falar assim, olha, culto aos anjos que nunca viu, ou seja, não é que São Paulo está proibindo propriamente o culto aos anjos, né? Obstinadamente, né, proibindo qualquer coisa. Não, ele fala aqui daqueles anjos que nunca viu. Ou seja, o que São Paulo está falando aqui, nesse versículo, claramente, é que haviam homens, evidentemente hereges, que estavam pregando uma doutrina contrária à doutrina verdadeira, que inventavam, como foram muitas das seitas, principalmente nos primeiros séculos, depois isso se estende, né? A gente vai ver mais detalhadamente no Gilson Scholem, né? As místicas judaicas, etc., que adoravam aos anjos, etc., né? Mas naquele tempo já havia alguma coisa nesse sentido, ou seja, falsas seitas que pregavam culto a falsos anjos, né? Atualmente a gente vê coisa semelhante, inclusive por um pessoal que se diz católico, né? Que sai vendo anjo em tudo que é lado aí, né? Então São Paulo já nesse momento criticava, né, essas falsas seitas, ou seja, um culto a anjos que esses falsos profetas, esses falsos gurus, já na época de São Paulo pregavam, né? Então, São Paulo aqui deixa muito claro que ele não está restringindo o culto aos santos, aos anjos, mas está restringindo um culto específico de seitas que diziam ver anjos, que diziam falar com os anjos, mas que na verdade era tudo mentira. Tá? Hoje em dia também existem, inclusive nos ambientes católicos ainda, gente que sai vendo anjo para tudo que é lado, né? Tá? E que também se dizem gurus, né?
Então, quer dizer, essa palavra cabe bem aí para essa elucidação, tá? Então, a gente precisa um pouquinho, né, entender o que quer dizer a questão de mediador, né? E aqui é bastante importante isso, né? Porque nós vamos entender, né? Então, esse papel de Nossa Senhora, do qual os protestantes continuam fazendo sofismas, né? Ou seja, eles atacam evidentemente ao culto a qualquer santo e também inclui aí nesse pacote Nossa Senhora, né? Que seria que a gente não poderia venerá-la, né? E venerá-la, como eu expliquei na última aula, né? Bem no sentido de hiperdulia mesmo, né? Que é próprio de Nossa Senhora. Na primeira aula de Nossa Senhora, nós explicamos detalhadamente esse culto de hiperdulia, que é uma coisa querida por Deus e Deus, Nosso Senhor, já fez isso com Nossa Senhora, então nada mais justo que nós, que somos infinitamente inferiores ao próprio Deus, prestar um culto ou tentar prestar um culto extremamente alto e elevado a Nossa Senhora, acima de todas as criaturas, inclusive, tá? A questão do mediador aqui, né, como nós vimos, né, essa passagem que eles citam de São Paulo aos Colossenses é falsa, né? A gente já pôde ver aí claramente que é falsa. Mas além disso, né, eles citam também, nós vamos comentar um pouquinho aí, né, um pouco mais à frente, né, as passagens do Apocalipse, né, são duas, aonde São João, né, ele vai fazer um culto ao anjo, né, que aparece a ele, que vai levá-lo e mostrar as coisas futuras, e o anjo pede que ele não o adore, né? Lembrando sempre, como a gente falou no início da aula, que a palavra adoração aí, né, tem um sentido não muito discriminado, não muito distinguível do que nós temos hoje entre adoração e veneração, né? Então, por vezes, a Sagrada Escritura usa propriamente a palavra adoração, né? Como nós vamos ver lá em Balaão, mas que quer dizer propriamente veneração, tá? O hebraísmo ali tem uma certa aproximação de adoração e veneração, então tem um sentido equívoco aqui no hebraico, tá? Mas para nós, evidentemente, quando a gente quer expressar veneração, a gente tem uma palavra mais apropriada, né, que é a veneração mesmo, e a adoração, que seria o culto prestado a Deus. Então nós fazemos hoje é possível na nossa língua portuguesa fazer exatamente essa distinção bastante clara acerca dessas palavras, né? Bom, para entender então, nós precisamos entender que a palavra mediador, né, ela pode ter vários sentidos, né? Inclusive, esses sentidos, né, que podem ser bastante equívocos, né, principalmente na Sagrada Escritura, que não é um texto fácil, né, um texto bastante difícil, né, mas existem várias, digamos assim, vários sentidos à palavra mediador. O mediador pode ser aquele que inicialmente transmite uma mensagem, né? Um exemplo muito bom que inclusive os evangelistas, né, São Paulo usa, mesmo comparando Cristo, né, é a Moisés, né? Moisés é um exemplo muito bom da Sagrada Escritura mesmo, onde nós temos um mediador, né? Mas aqui o mediador é no sentido de transmitir uma mensagem. Então, Moisés, ele vai até o monte onde ele vai receber ali claramente o decálogo, né? Onde ele vai ali contemplar a sarça ardente, né? E ele vai levar uma mensagem, né? Pro povo, uma mensagem de doutrina propriamente dita, explicitando então os mandamentos da lei de Deus, dizendo o que o povo hebreu deveria acreditar e praticar, né? Então, nesse sentido, Moisés era o mediador. Tanto ele era mediador que São Paulo vai comparar Moisés a Nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive dizendo, né, que o testamento que Nosso Senhor Jesus Cristo traria era um testamento que teria mais valor, né? Que seria que estaria acima daquele testamento antigo, né?
que Moisés teria dado ao povo judeu, né? Porque aquilo que teria sido dado ao povo judeu, né, antes de nosso Senhor Jesus Cristo, seria sombra daquilo que estava por se concretizar, aquilo que estava por se consumar em nosso Senhor, né? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Paulo faz essa comparação. Então, ele compara propriamente essa mediação de Cristo e a mediação de Moisés, né? Como uma mediação daquele que traz propriamente uma mensagem. É claro que Nosso Senhor, né, ele nos dá a salvação mesmo, né? Então, era necessário que Nosso Senhor se encarnasse para que, Deus escolheu assim, para que nós tivéssemos a salvação. Então, nesse sentido, Nosso Senhor é o único mediador, né? Aquele que reconcilia o homem a Deus, né? O homem, desde o pecado original, não podia estabelecer claramente uma reconciliação, né? Ou seja, uma religião propriamente dita, né? No sentido de que o homem pudesse obter o céu, né? Obter o pagamento da sua culpa e da sua dívida, evidentemente, pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nenhuma criatura até o momento, até nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus encarnado, né? Que tem a natureza humana e a natureza divina, né? Indivisível, né? Viesse a termo, né? Então, Nosso Senhor, nesse sentido de reconciliação, que era a segunda parte que eu ia dar aqui, né? De fato é só ele, né? E como nós vimos agora aqui, né? Moisés, tanto quanto o nosso Senhor Jesus Cristo, é mediador no sentido de transmitir uma mensagem, daquele que leva uma mensagem. Então ele é um mediador entre Deus e os homens, mas no sentido de que ele leva uma mensagem. Nosso Senhor também mas Nosso Senhor é o único mediador, né? E aí a Sagrada Escritura vai apontar ele como o único mesmo, que reconcilia o homem a Deus, né? Essa reconciliação, que é a partir do próprio sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tem um mérito infinito, aí sim, de fato, ele é o único mediador, como a Sagrada Escritura deixa bastante claro, tá? Mas existe, então, nós vimos duas, né? Então, o mediador que transfere uma mensagem, mediador que reconcilia. Então, quem transfere uma mensagem pode ser vários, no caso aqui usei o exemplo de Moisés. O mediador que reconcilia o homem a Deus só pode ser um, evidentemente, porque tem que ser infinito, tem que ter um mérito infinito, porque a dignidade de Deus é infinita, logo, para satisfazê-la, só um ser infinito. Então, só Deus se encarnando, né, e se sacrificando pelo homem, né, poderia, então, reconciliar novamente o homem a Deus, tá? Então, aquele que reconcilia, aquele que transmite uma mensagem, tá? Mas também tem um mediador, né, que julga, né? Aquele que tem o poder de jurisdição, né? Que mais uma vez Nosso Senhor também é esse mediador, né? No Credo dos Apóstolos se fala daquele que vem julgar os vivos e os mortos, né? Mesmo na Sagrada Escritura diz, né, que Nosso Senhor virá para julgar como julgador, então, como juiz, desculpa, né? Então nós vemos também que Cristo tem essa característica, mas além disso a própria igreja, né? A igreja também tem o poder de julgar, né? Então Nosso Senhor dá as chaves a São Pedro para julgar o que ele deveria ligar e o que ele deveria desligar, né? Então, a igreja tem, São Pedro pessoalmente também tem, né? E todos os papas, né? Por sucessão de São Pedro, tem o poder de julgar, né? Aquele que liga e desliga ao céu. Nosso Senhor deu esse poder de jurisdição, né? Então, nesse sentido, a igreja, o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo e São Pedro, né? Apenas como exemplo, tem o poder de julgar, tem o poder de ser esse mediador, como aquele que julga, né? Aquele que media um julgamento, que media uma sentença, né? Então, nesse aspecto, a gente pode considerar também Nosso Senhor, mas também outras pessoas e a própria igreja, né? E por fim, existe a palavra mediador, também significa, né, aquele que pede em nome do outro, né? Aquele que representa alguém, né? Então nós vemos isso na Sagrada Escritura, né? Em várias partes da Sagrada Escritura, né? Nós vemos isso em Timóteo, né? Que pede para rezar.
Nós vemos isso em Nossa Senhora, né? Aonde nela é perceptível todas as perfeições que Deus permite a uma criatura, né? Então, Nossa Senhora, né? Nos anjos, né? Que também mediam, que também representam, né? Deus, né? Que representam a vontade de Deus. Então, o próprio São Gabriel na Anunciação, né? São Miguel, né? Representa Deus destruindo e subjugando o demônio, né? Na Sagrada Escritura, fazendo com que ele precipitasse, né? No inferno, né? Também vemos nos mártires, né? Que clamam diante do trono do Cordeiro, né? Ou seja, aqueles mártires, aqueles santos, né? Que deram a sua vida por Cristo e que agora incessantemente diante do trono de Deus clamam a vingança do sangue deles, né? Clamam a vingança para Deus a quem eles deram a vida, para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por quem eles morreram, pela fé que eles morreram, né? Então, a Sagrada Escritura está cheia de exemplos, né? Daqueles mediadores que mediam, né? A vontade de Deus, representam a vontade de Deus, representam o a nós, a vontade de Deus, para aqueles entre Deus e os homens, né? Aqui eu queria pegar um aspecto bastante interessante, que é a questão dos mártires, né? Os mártires que mostram o Apocalipse, né? Evidentemente estão lá clamando a vingança, né? Ou clamando que Deus se levante, né? Exsurgit Domini, pelo sangue que eles derramaram, ou seja, por aquela doutrina da qual eles deram suas próprias vidas, né? Como nosso Senhor diz, né? Regozijai-vos e ficar feliz, porque grande será o mérito daqueles que forem perseguidos, caluniados, né? E mortos pelo meu nome, né? Então nós vimos aqui que essa questão, né? De Cristo, né? Essa questão da intercessão, né, é bastante clara na Sagrada Escritura, mostrando que a palavra mediador tem vários sentidos, né? Esses mediadores, evidentemente, nós vamos ver, né, se deixavam ser cultuados, né? Por exemplo, nós pegamos na Sagrada Escritura, né, voltando aqui a questão do culto aos santos, né, que a gente já tinha iniciado aqui a conversa, né? Nós podemos ver em Ló, né, que está em Gênesis capítulo 29, versículos 1 e 2, né, que Ló, ele vê dois anjos, né, e imediatamente se prostra em adoração, né? Lembrando que essa palavra adoração aqui está em sentido equívoco, ou seja, numa veneração muito profunda, como era costume dos orientais, como é costume dos judeus fazerem, né? Então reconhece uma superioridade. O anjo não diz para ele, não, pera um pouquinho, para aí, levanta, né, etc. Não quero saber, imagina, ficar me adorando, adorar só a Deus, né? Não me adore, né? Primeiro, porque o anjo poderia ter dito isso se quisesse, né? Porque o anjo é uma criatura livre, né? Mas não reclama, né? Josué, a mesma coisa, né? Josué vê o anjo e vai querer imediatamente venerar o anjo, né? Eu vou ler aqui, ó. Estando Josué no campo da cidade de Jericó, levantou os olhos e viu um homem posto em pé diante dele, que tinha uma espada na nua, e foi ter com ele e disse-lhe: Tu és dos nossos ou um inimigo, né? E aí o anjo respondeu, o qual lhe respondeu, não, mas sou o príncipe do exército do Senhor. Ou seja, está se mostrando que é um anjo para ele, né? E agora venho. Josué se lançou com o rosto em terra, adorando-o, e disse, que diz meu senhor ao seu servo, tira, disse ele, o calçado dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué fez como se lhe havia mandado. Ou seja, não só Josué se prostrou venerando profundamente o anjo, como ele obedeceu imediatamente ao que o anjo dizia, né? O que é bastante interessante, né? Mostrando que o culto aos anjos são bastante
bastante frequentes na Sagrada Escritura, né? Depois, Balaão, né? Balaão também teve lá, né? Tava com a mula, tinha castigado bastante a mula dele, né? Deixa eu ler aqui. E aí o anjo apareceu para ele. Ó, no mesmo ponto, abriu o Senhor os olhos de Balaão e ele viu o anjo parado no caminho com a espada desembainhada e prostrado por terra o adorou. Ou seja, assim que Balaão viu o anjo, foi lá para o chão, venerando o anjo profundamente, né? E o anjo lhe disse: por que te castigas tu a terceira vez a tua jumenta? Né? Então isso aqui está em Números, capítulo 22, versículo 31 e 32. Ou seja, o anjo não ficou em nada preocupado que ele estivesse adorando, né? Imagina, você está cometendo um ato de idolatria, Balaão. Nunca se ajoelhe na frente de um anjo, ajoelhar-se e adorar só o Senhor, né? Que nem pastor protestante dizendo. Não, o anjo, na verdade, reclama dele ter castigado a mula. Ele fala assim, olha, já não chega, castigou 3 vezes sua mula, tem cabimento, para que bater no animal tantas vezes? Então o anjo se zanga com Balaão. Quer dizer, o anjo, que é uma criatura pura, que tem uma missão extremamente específica, tem uma natureza extremamente elevada, né, com relação ao homem. O anjo não se preocupa em nada de Balaão ter se prostrado na frente dele e de ter venerado. O que o preocupa, por incrível que pareça o anjo, é de Balaão ter castigado em demasia a mula dele, né? Então... Bom, mas aí os protestantes vão dizer o seguinte, isso era no Antigo Testamento, né? Mas no Novo Testamento, né? O que acontece, né? É que o anjo vai dizer lá para São João não adorar, né? Na verdade, isso aqui tem que ficar bastante claro. No Apocalipse, né? O anjo reconhece em São João o discípulo que ele era, o discípulo amado, como diz a Sagrada Escritura. Né? Se Deus, que estava encarnado, né, tinha escolhido São João como discípulo que ele amava, né, o principal, o discípulo que era puro, que era casto, né, muito mais o anjo deveria reconhecer aquilo que Cristo tinha reconhecido. O anjo tinha liberdade para dizer para São João, pode me adorar, não tem problema nenhum? Poderia. São João tinha cometido alguma falta em venerar o anjo, que é uma criatura de Deus, santa, e da qual ele reconhecia a superioridade de natureza? Não tinha o mínimo problema. Será que São João não sabia, se caso ele que conviveu com Nosso Senhor, que era um dos mais importantes evangelistas, que é o evangelista que escreve a escatologia propriamente dita da Sagrada Escritura, que vai escrever sobre os traços mais elevados, né, mais teológicos possíveis, né, dos 4 evangelhos, né? Será que ele não sabia que não podia adorar, né, cometer um ato de idolatria? Será que ele se enganou? Falou, deixa eu dar uma adoradinha aqui. Ele era um bobinho, ingênuo, foi lá e se esqueceu e foi adorar o anjo sem querer. Óbvio que não. É claro que essa veneração era muito pertinente e ele fez o papel dele, que era o de venerar o anjo como fizeram todos os profetas, né? Entretanto, o anjo reconhece nele, né, aquele discípulo amado de quem Nosso Senhor Jesus Cristo, de quem Deus já tinha, digamos assim, prestado um culto elevado, né, prestado uma homenagem muito grande, chamando de discípulo amado. Então o anjo não permitiu que ele fizesse uma veneração maior. O anjo decidiu, né, até ele justifica isso, ele decidiu tratar São João como uma espécie de igual, né? Porque ele fala, ambos nós somos os servos do Senhor. Então ele coloca mais ou menos São João na mesma função, que era uma função de mensageiro, de profeta, né? Que ele também tinha ao revelar lá no Apocalipse, tá? Bom, se com tudo isso, com todos esses, com os anjos, com os mártires, como eu disse, com os profetas, Deus trata disso, como não seria Nossa Senhora, né? A quem nós devemos veneração. Nossa Senhora se dá exatamente o contrário. Nossa Senhora, o anjo não pede para não adorá-la, né, venerá-lo. Não é como Balaão, que o anjo dá uma brigadinha ainda, inclusive dá uma bronca ali em Balaão, e Balaão tem que, apesar de ser um profeta,
o anjo o obriga, né, dá uma bronca nele dizendo que ele castigou demais a mula, né? Nossa Senhora é diferente. Em vez de Nossa Senhora prestar o culto ao anjo, é o anjo que presta a veneração a Nossa Senhora, mostrando a superioridade dela nas criaturas. Então o anjo começa saudando ela, né, muito profundamente, muito reverentemente, e vai continuar, né? Então, nesse ponto, me parece muito claro, nós tratamos isso na primeira aula, então não vou me aprofundar demais agora, né, que não tem absolutamente nenhum fundamento, nem na Sagrada Escritura, muito menos na tradição e menos ainda na lógica, né, os argumentos protestantes, esses sofismas protestantes, argumentos, né? Vocês desculpem o equívoco, né, argumento. Esses sofismas, essas calúnias protestantes contra Nossa Senhora, tá certo? Né? Bom, os protestantes vão muito além, tá? Os protestantes sempre vão além disso aqui, né? Eles vão atacar Nossa Senhora, não só pelo culto que nós não devemos prestar, mas já começam atacando a virgindade de Nossa Senhora, né? É um tema assim, bastante desagradável de se tratar, porque é uma coisa que jamais passou em nenhum padre da igreja ter a necessidade, digamos assim, de se tratar sobre a virgindade de Nossa Senhora. Ela sendo a maior e mais elevada das criaturas, a quem até os anjos, que são seres puríssimos, veneravam, né? É totalmente descabido do ponto de vista moral tratar disso, né? Mas nós temos que tratar. Né? Para vocês entenderem como isso era desagradável, né? Até todos os santos, né, viam isso como uma coisa que era impossível de se tratar. Né? Mesmo os santos vão deixar isso assim extremamente claro. Né? Só para você ver, Santo Ambrósio o que vai dizer disso? Olha, houve quem negasse que Maria tivesse permanecido virgem. Desde muito tempo temos preferido não falar sobre tão grande sacrilégio. Maria não broma, aquela que é mestra da virgindade. Nem poderia acontecer que aquela que em si tinha trazido Deus resolvesse andar às voltas com o homem. Nem José, varão justo, cairia nessa loucura de querer misturar-se com a mãe de Deus em relação carnal. Ou seja, quando os padres da igreja, os santos, tinham que tratar desse assunto, já mostrava que era uma coisa assim completamente descabida. Eu não tenho nenhum exemplo prático para citar a indignidade de quem tenta argumentar, olha, assim, o mais remotamente possível, tratar que Nossa Senhora não era virgem, né? Santo Hilário vai dizer assim, olha, Maria sempre permanecerá virgem, mas também observa que os que pensam de maneira diversa são irreligiosos e alheios à doutrina espiritual. Quer dizer, nem se trata do assunto. Para Santo Hilário, quem quer tratar desse assunto, quem quer afirmar que Nossa Senhora não é virgem, é irreligioso. Você não deve nem tratar com esse tipo de pessoa, né? Santo Epifânio fala, da onde é que surgiu esta perversidade? De onde é que irrompeu tamanha audácia? Porventura, o próprio nome não é suficientemente atestado? Quem ouve jamais algum tempo que ousasse proferir o nome de Maria e espontaneamente não acrescentasse a palavra virgem? O nome de virgem foi dado a Santa Maria, nem se mudará nunca, ela sempre permaneceu ilibada. São Genádio, né? Teria muitos outros aqui, ó. Com fé íntegra se deve crer que a bem-aventurada Maria, mãe de Cristo Deus, não só gerou como virgem, mas permaneceu virgem depois do parto, e não há de se concordar com a blasfêmia de Ovídio que disse, virgem antes do parto, mas não virgem depois do parto. Ou seja, os santos ficavam extremamente irritados, desagradados, né? Só de ter que tratar do assunto, né? Então, que fique bem claro, né? Nós vamos tratar desse assunto, mas nós nos unimos ao coro dos santos padres da igreja. É um tema onde nós não deveríamos nem começar a conversar sobre isso, né? Essa gente que fala que Nossa Senhora não é virgem são irreligiosos, né? Acho que protestante é até um termo assim bastante elevado para esse tipo de pessoa que afirma
que a virgindade de Nossa Senhora, que pode contradizer em algum momento a virgindade de Nossa Senhora, tá? Então, queria iniciar essa questão nesse sentido propriamente, né? Bom, primeiro a gente tem que entender, né, o contexto da anunciação, tá? Para tratar desse assunto, né? O contexto da anunciação, né? Os autores ainda têm bastante divergência, né? Os grandes autores têm divergência se Maria era ou não era casada, né? O noivado hebreu, né? O noivado hebreu não é como o nosso noivado, né? Ele tinha outras, digamos assim, ele tinha direitos que o matrimônio católico, o matrimônio cristão moderno, não tem, né? Então nós precisamos entender um pouco isso, né? O que os autores bastante competentes dizem a respeito é que Nossa Senhora, na hora da anunciação, era noiva, né? Apesar de ter essa discordância, digamos assim que os autores mais proeminentes vão dizer que o momento da anunciação era onde Nossa Senhora ficou noiva, né? Eu vou pontuar aqui algumas diferenças entre o noivado hebreu e o casamento, né, dos judeus, né? Primeiro, no noivado, os judeus já tinham alguns direitos matrimoniais que nós não temos hoje, né? Então, esses direitos matrimoniais que os homens, que os cristãos modernos, católicos, né, têm hoje, né, era permitido no noivado judeu, não era uma coisa estanque como nós entendemos hoje, né? Para vocês terem ideia, se a mulher, por exemplo, se a noiva traísse o noivo, né, já no noivado, ela podia ser vítima de apedrejamento, né? Ela podia ser levada, julgada e apedrejada. Outro ponto, por exemplo, se o noivo morresse, ela deveria ser tratada como uma viúva, propriamente deveria ser tratada como uma viúva, né? Não só nos símbolos externos, como também no tratos da sociedade. Depois, se o noivo não quisesse mais a noiva, por algum motivo, era necessário uma carta de divórcio, né? Então, por aí se vê que a configuração do noivado judeu, né, da época de Nosso Senhor, né, na época de Nossa Senhora, é bastante diferente do que nós entendemos hoje como noivado, né? Então, esse ponto é bastante importante, porque seria, digamos assim, um tanto ilógico Deus fazer a anunciação a Nossa Senhora numa situação onde ela pudesse, de fato, a dignidade de Nossa Senhora pudesse ser prejudicada de alguma forma, né? Então, nesse contexto, considerando que Nossa Senhora era noiva, né, ela estaria totalmente protegida, e também São José, né, de difamações, de estar exposta à dignidade de Nossa Senhora. Por quê? Porque esse modelo de noivado já era bastante, digamos assim, já concedia bastante direitos, né, como eu falei, né, muito próximo ao que nós entendemos de direitos matrimoniais modernos, tá? Quais eram as diferenças? Por exemplo, o noivo não poderia estar habitando na mesma casa, né? Essa questão do noivo introduzir a noiva na mesma casa para eles morarem juntos, né? Aí de fato era consolidado, consumado no casamento, né? E aí nós vamos ver que em decorrência disso vai ter um outro ataque protestante, Nossa Senhora, que é a questão da coabitação, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí, tá? Então, existia uma palavra grega chamada minestel, né? Que queria dizer noivado, mas também podia ser casamento. É por isso que há ainda essa divergência que a gente também não pretende solucionar agora nesse curso, nessa aula, mesmo porque os santos autores também nunca solucionaram isso, mas a tendência é dizer que me parece muito razoável que era apenas um noivado, tá? Quando surge a palavra enesteumene, né, em grego, né, aí sim fica sem dúvida que é casamento, né? Mas na hora que essa palavra aparece na Sagrada Escritura, vai aparecer justamente nesse contexto da
anunciação, tá? Então, isso é bem importante, tá? Bom, por que esse fato é importante, né? Porque o anjo, no momento que ele anuncia para Nossa Senhora, ele vai anunciar e Nossa Senhora vai dar uma resposta ao anjo bastante curiosa, né? Porque o anjo vai falar assim, olha, deixa eu pegar aqui a passagem, né? Que tá... O anjo vai dizer assim para Nossa Senhora, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó e seu reino não terá fim, né? E Nossa Senhora dá uma resposta curiosa que é o seguinte, né? Como que isso acontecerá se não conheço o homem, se não conheço o varão, né? Então Nossa Senhora responde assim literalmente, né? Como se fará isso, pois eu não conheço o varão, né? É curioso porque Nossa Senhora era uma noiva, né? Ou seja, ela conhecia o varão, que era São José, no sentido de conhecer do termo saber, né? Que ela tem um noivo. Entretanto, ela coloca isso como empecilho, né? Por que seria um empecilho nascer um filho de uma mulher que está noiva ou está casada, né? Da qual o objetivo maior de qualquer casamento judeu é a prole, né? Ou seja, então, de qualquer forma ela vai ter uma prole, e o anjo não estava dizendo nada de fora do comum, né? Uma mulher que vai casar e vai ter um filho, né? E Nossa Senhora coloca aí um obstáculo nisso, né? Quer dizer, Nossa Senhora está noiva ou está casada, né? Ou seja, tem São José, normalmente do casamento você tem as proles, e Nossa Senhora coloca isso com uma dificuldade, né? Como se dará isso se não conheço o homem, né? Aqui é bastante curioso porque mostra que Nossa Senhora, então, teria um voto de virgindade, um voto de castidade perpétua, né? E nós vamos ver isso porque o anjo vai retribuir essa argumentação de Nossa Senhora, mostrando uma solução, né, para ela, né? Ou seja, se de fato, simplesmente fosse nascer um filho de Nossa Senhora, né, através de uma relação conjugal, né, não teria necessidade do anjo dizer que teria um milagre aí, né? E nós vamos entender isso baseado na própria resposta do anjo e vamos entender isso baseado em Isaías, né? Porque São Mateus vai dizer claramente, vai citar Isaías, mostrando que o conceberás e dará à luz ao filho, que também vai servir para dar uma outra resposta que Nossa Senhora Virgem durante o parto, né? E aí então o anjo vai responder a Nossa Senhora, né? O seguinte, né? O Espírito Santo descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá da tua sombra. E por isso mesmo o santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Que aí tem tu Isabel, tua parenta, que até concebeu um filho na sua velhice. E este é o 6º mês da que se diz estéril, porque a Deus nada é impossível. Ou seja, o anjo dá uma solução para Nossa Senhora, né? E entendendo o contexto dessas palavras, da qual não tem sentido se a gente fosse entender o casamento ou o noivado de Nossa Senhora nos termos naturais do termo, ou seja, daqueles direitos matrimoniais que Nossa Senhora já tinha contraído ou através do noivado ou através do casamento, tá? Isso aqui é bastante curioso, por quê? Porque se seria uma coisa propriamente natural, não teria necessidade do anjo dizer que então ocorreria um milagre. Que milagre era esse? Que Nossa Senhora, mesmo optando por uma virgindade perpétua, porque senão não teria necessidade do anjo dizer todas aquelas coisas, ela conceberia naturalmente e o Espírito de Deus estaria em Cristo, né? Mas para se cumprir as profecias e mostrando que aquela que era escolhida era a mais perfeita dentre todas as criaturas, inclusive guardando sua virgindade perpétua, e evidentemente me parece muito razoável que também era de conhecimento de São José, porque na Sagrada Escritura ele era chamado de um justo, né, aquele que conhecia, ou seja, aquele também que tinha a justiça de Deus além de tudo, né?
e depois os evangelhos vão dizer que mais perfeito que aquele que guarda a castidade, né? Tanto é que a Igreja Católica sempre praticou para os seus sacerdotes o celibato, né? Mostrando que é uma virtude realmente muito agradável a Deus, a virgindade e a castidade, né? Mostrando Nossa Senhora fazendo, dando essa resposta, né? E Isaías vai dizer mesmo que uma virgem conceberá e dará luz, né? Então, que Nossa Senhora foi virgem antes do parto, então os protestantes vão atacar mais uma vez esse ponto, vão concordar que Nossa Senhora talvez fosse virgem antes do parto, mas vão dizer que depois ela largou a virgindade, que ela não teria esse voto, ela não teria essa necessidade, e que inclusive Cristo deveria ter mais irmãos, né? Aqui nós temos dois pontos, a virgindade antes do parto me parece muito razoável pelas próprias palavras do anjo, mas Isaías vai demonstrar que ela é virgem antes e durante o parto, né? Porque ele vai falar que uma virgem conceberá e dará à luz, né? Ou seja, uma virgem que dá à luz, não que foi virgem só para conceber, senão Isaías teria falado uma virgem que dará à luz, uma virgem que conceberá, né? Não, é uma virgem que conceberá e que dará à luz, né? Então São Mateus, inclusive, vai retomar isso, mostrando bem claramente, né, esse ponto, né? Deixa eu ver aqui, se eu tenho a palavra inteira aqui. Pede a ti o Senhor, isso aqui é Isaías, pede para ti ao Senhor teu Deus algum sinal que chegue ao profundo do inferno ou aos mais altos do céu. Então, aqui um ponto importante, a gente tem que lembrar que quando Isaías fez a questão, né, ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que falou o Senhor que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e o apelidarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele está numa discussão com Acás, que pede de fato um grande milagre que seja visto, né? Como é que pode um milagre ser grande se ela só concebeu antes? Não, o milagre realmente fica muito claro e patente daquela que é virgem antes de dar luz, evidentemente, né? Ou seja, sem os direitos matrimoniais devidos, né? Aquela que durante o parto permanece virgem, ou seja, que Deus milagrosamente realiza pelo próprio parto de Nossa Senhora o milagre, né? Por isso Nossa Senhora não teve dor, Nossa Senhora não sofreu, né? E por fim, aquela que permanece virgem depois do parto, né? Que nós vamos ver que depois da encarnação continua essa virgindade de Nossa Senhora, mesmo porque, né, São José também tinha esse voto, como a gente viu nas próprias palavras de São Gabriel em São Lucas, né? Bom, aí os protestantes vão argumentar, né, que a terceira parte, né? Os protestantes querem a qualquer custo atacar a virgindade de Nossa Senhora, mas eles vão citar a palavra de São Mateus que diz, né, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, né, se achou ter ela concebido por prova do Espírito Santo. Só um pontinho antes de entrar aqui, né? Cornélio a Lápide, quando a Nossa Senhora fala assim, ó, como isso se dará se não conheço o varão, é o mesmo sentido daquele que tem abstinência, por exemplo, ao álcool, né, ao vinho, né? Eu não bebo vinho, né? Não quer dizer que ele não bebe aquele vinho ou que ele não bebe naquele momento. Não bebo vinho quer dizer que ele nunca bebe vinho e nunca pretenderá beber vinho, né? Acho que os protestantes entendem bem isso, porque eles são bastante contra o álcool, né? Então, acho que eles devem entender esse tipo de coisa, né? Não bebo vinho, né? A mesma coisa, não conheço o varão. Nossa Senhora fala no infinitivo, desculpa, no particípio, que é exatamente para mostrar que ela não conhece, não conheceu e não quer conhecer o varão, ou seja, que ela tem um voto de castidade, né? Que ela tem um voto de virgindade, melhor dizendo, né? E isso o Cornélio a Lápide vai tratar muito habilmente, demonstrando isso aí, né? Voltando na questão do coabitarem, né? Quando eu digo, né, antes de partir o navio,
né, não comi naquele restaurante, né, não quer dizer que depois que o navio partiu eu voltei lá e fui comer no restaurante, né? Simplesmente quer dizer uma expressão para afirmar ainda mais, né, que não se foi comer, né? Que o que era importante de fato, né, foi a saída, né? Ou seja, os protestantes forçam a interpretação da qual não está no texto. Então, quando eles leem lá, né, que estando José e Maria despojados com José, antes de coabitarem, se achou ter ela concebido por obra do Espírito Santo. Ou seja, antes de coabitar, ela foi concebida pelo Espírito Santo, mas depois eles coabitaram. Aonde está dizendo isso aqui? No texto não está dizendo isso. Né? É simplesmente uma forçação dos protestantes para dizerem que Nossa Senhora precisou, é obrigatório coabitar. É como a frase que eu utilizei, né? Antes que eu comesse no restaurante, né, o navio, eu parti naquele navio. Ou seja, eu nunca comi naquele restaurante, eu só estou dizendo que para reforçar a questão da viagem, né, que foi às pressas, digamos assim, nesse exemplo que eu estou usando, né, eu não comi no restaurante, é sempre uma figura de ligagem. A ignorância protestante, inclusive nos hebraísmos, né, que fica muito claro, né, acaba fazendo com que eles se precipitem muito julgando e compreendendo mal a Sagrada Escritura, né? Compreendendo a própria língua muito mal, né? Depois, a palavra coabitar em grego, né, quer dizer mais ou menos como em português, né? Em grego é sinekormai, né? No grego, a palavra coabitar, que também quer dizer a mesma coisa, né? Ou seja, tem um sentido equívoco. Pode ser dizer morar juntos, ou pode quer dizer também ter o direito matrimonial, né? Ter a relação carnal, propriamente dita, né? Então, essa palavra coabitar, né, tem exatamente esse sentido, né? Ou morar junto, ou de fato ter uma relação carnal, né? Agora, vejam bem, como eu disse para vocês, né, se Nossa Senhora era digamos, noiva, como é muito mais provável, né, e que os escritores dizem, né, o assunto está resolvido. Coabitarem aqui significa propriamente antes deles morarem na mesma casa, né, habitarem junto, viverem junto, né? Eu coabito com os meus filhos. Isso quer dizer apenas que eu vivo na mesma casa com os meus filhos, né? Tenho 4 e vivo na mesma casa que eles, né? Se fosse tomada no sentido da relação carnal, ainda assim, como eu disse no exemplo anterior, né, nada indica na Sagrada Escritura que de fato eles mantiveram qualquer tipo de proximidade, né? Eu posso citar mais alguns ainda, do próprio Cornélio Lápide, né, que trata esse assunto. Ele, antes de envelhecer, estava cheio de cabelos brancos. Este menino, antes de atingir a idade viril, já é um sábio, né? Ou seja, a gente não sabe se o menino chegou à velhice ou não, né? Se a gente fala, ó, esse menino, antes de atingir a idade viril, já era um sábio, não quer dizer que ele de fato atingiu a velhice. Apenas que se reconhece a grande sabedoria dele e essa, digamos assim, estrutura do texto, né, estrutura da linguagem, faz ainda mais ressaltar aquela sabedoria do menino, né? Poderia citar vários exemplos aqui, né? Não vou ficar, nós já passamos um pouco do tempo, eu não vou ficar batendo em cada um desses exemplos. Para vocês entenderem que a ideia protestante só tem um objetivo, que é blasfemar contra a Santa Virgindade de Nossa Senhora, né? Mas aí eles vão falar, mas sabe o que acontece, né? É que, na verdade, Nosso Senhor teve mais irmãos, né? Tanto é que a Sagrada Escritura vai chamar ele de primogênito, né? E se ele é o primogênito, não é o unigênito, né? Então, porque no grego tem a palavra unigênito e tem a primogênito. Então, se ele é o primogênito, é porque, evidentemente, olha
né, a inteligência, né, protestante, né? Como ele era primogênito e não unigênito, é porque de fato ele teve mais irmãos, né? Isso é uma besteira, né? É uma besteira de quem não conhece língua e também não conhece os hebraísmos, né? Muitas vezes na Sagrada Escritura se utiliza a palavra primogênito no sentido de unigênito, né? Como se utilizava a palavra adorar no sentido de venerar, simples e puramente, né? Os profetas, Josué não adorou o anjo propriamente dito, cometeu uma idolatria, né? Ele apenas fez um ato de veneração, mas lá, né, os hebreus utilizavam a palavra adorar. Mesma coisa se dá para o primogênito, né? Para elucidar isso, né, botar uma pedra em cima disso, né, foi encontrada uma lápide, né, de uma mulher que morreu, né, chamava-se a lápide de Arsinoé, né, foi uma lápide judaica, né, aonde ela faz mostra aonde que ela tinha sido enterrada e quais os motivos e quem era ela, né? E nessa lápide ela vai mostrar que ela tinha um filho primogênito, né? Que era um primogênito, ou seja, como ela morreu, ela não teve mais filhos. E não tendo mais filhos, aquele primogênito só pode ser um unigênito. Então, isso demonstra que mesmo peças arqueológicas, né, peças de lápides, como já foi elucidado, a palavra primogênito era exatamente usada no sentido de unigênito também, tá? A última coisa que eu queria citar aqui nessa segunda parte da aula era a questão dos irmãos de Nosso Senhor, né? Que os protestantes vão sempre se debruçar, né? E por fim, para encerrar, né? Dizendo, né? Mostrando que de fato Jesus teve os irmãos e que esses irmãos seriam Tiago, né, seria irmão de Jesus, né? Na verdade, né, os dois apóstolos Tiagos que aparecem, um era o Tiago maior, que era irmão de São João Evangelista, né? E ambos eram filhos de Zebedeu, né? Isso está lá em São Lucas, né? Capítulo 5, versículo 10. E o Tiago menor, né, que era irmão de Judas, era filho de Alfeu, né? E isso está demonstrado nos evangelhos. Se a gente alinhar os evangelhos, né, nós vamos ver, né, que vai aparecer, por exemplo, São Mateus, Maria, mãe de Tiago e de José, tá certo? Depois, Maria Madalena e a mãe dos filhos de Zebedeu, tá certo? Em São Marcos, vai aparecer Maria, mãe de Tiago menor e de José, e a Maria Madalena e Salomé, tá certo? Então, tem nada a ver com Nossa Senhora. E por fim, né, em São João, vai aparecer a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ou seja, o nome Maria era muito utilizado na época. E os apóstolos, a quem falam que São Tiago é irmão de Cristo, como nós vimos aqui emparelhado, então em Mateus, capítulo 27, versículo 56, Marcos, capítulo 15, versículo 40, São João, capítulo 19, versículo 25, nenhum daqueles Tiagos e nenhuma daquelas Marias são a mesma Maria e, portanto, aqueles irmãos que os protestantes afirmam ser de Cristo, né, na verdade eram primos, né? E esses graus de parentesco, muitas vezes na Sagrada Escritura, também pelas questões hebraicas, né, pelos hebraísmos, como assim são chamados, né, se assemelha à palavra. Nós já vimos a questão da adoração, nós já vimos a questão de coabitar, né, nós já vimos a questão agora dos irmãos, né, que os primos também eram considerados como irmãos, né, e acredito que também os pastores protestantes, quando chamam de irmãos, né, os fulanos lá, né, e se tivesse escrito isso em algum lugar, jamais iriam dizer que era um irmão consanguíneo, que era apenas uma maneira de se tratar as pessoas que têm, digamos assim, né, o mesmo pai que seria Deus, né? Não é o caso dos protestantes, porque eles não têm o mesmo pai que a gente, né? Então, que os católicos. Então, era isso que eu queria tratar. Nós acabamos um pouco aí passando o tempo, né? Eu agradeço a todos, né, que assistiram essas aulas. O material já está aí disponível.
Todas essas citações estão nesses materiais, né? As citações, os versículos, tá, de uma forma organizada, né? Tem alguns textos também contrários àquilo que nós estamos apoiando aqui, para que vocês possam estudar e se aprofundar, tá? No nossa plataforma, nós temos lá o nosso fórum, tá? Que são mandados perguntas e vocês também vão acompanhar aí as lives a respeito dessas aulas, onde qualquer dúvida também vai poder ser elucidada, tá? Agradeço a todos, muito obrigado, prezados alunos, né? E vamos rezar para finalizar essa aula. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação.